Bom, você deve estar se perguntando, por que Silvio Santos, uma figura tão querida e admirada, morreu de H1N1? Não era só uma gripe? E eu entendo essa dúvida, porque realmente parece algo simples, né? Mas deixa eu te explicar direitinho para que a gente possa entender melhor essa situação. Primeiro, vamos falar sobre o que é essa tal de H1N1. O H1N1 é um subtipo do influenza vírus A, que é o principal causador da gripe em seres humanos. E não é qualquer gripe, não. Esse vírus já causou grandes epidemias no mundo, como a famosa gripe espanhola lá em 1918, que foi devastadora. A questão é que o vírus influenza é altamente mutável, ou seja, ele vive mudando e se adaptando. Por isso, todos os anos, a vacina da gripe é atualizada para tentar cobrir os subtipos que mais circularam no ano anterior, incluindo o H1N1. Agora vamos ao ponto que talvez seja o mais importante de tudo isso. A gripe H1N1, apesar de parecer uma gripe comum, pode ser muito perigosa. Para algumas pessoas, especialmente aquelas que têm algum problema de saúde, idosos ou crianças pequenas, ela pode evoluir para algo mais grave, como uma pneumonia. No caso do Silvio, ele foi diagnosticado com H1N1 em julho, foi internado, mas depois recebeu alta. Só que o corpo dele já estava fragilizado. No dia 1º de agosto, ele voltou ao hospital com complicações dessa gripe. E essas complicações eram graves, evoluíram para uma pneumonia, que é uma infecção nos pulmões. Quando a gripe desce para os pulmões e vira pneumonia, a coisa complica bastante, porque a pessoa começa a ter dificuldade de respirar, o oxigênio no sangue fica baixo e o corpo todo sofre com isso. Silvio Santos era uma pessoa mais velha e, como todos sabemos, com a idade o corpo vai perdendo um pouco daquela força para combater doenças. Isso acontece com todo mundo, é natural. E foi isso que aconteceu com ele. A gripe, que parecia algo simples, levou a uma infecção pulmonar muito séria, que acabou vencendo o sistema imunológico dele. Por isso é tão importante a gente falar sobre a prevenção. A vacinação é fundamental, principalmente para aqueles grupos mais vulneráveis. O SUS oferece a vacina gratuitamente para os grupos prioritários e, se sobrar vacina, qualquer um pode se vacinar. Além disso, a gente tem que adotar medidas simples no dia a dia, como lavar as mãos, evitar tocar o rosto, cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir, manter os ambientes ventilados e, claro, ficar longe de pessoas que estão doentes para não espalhar o vírus por aí. Outra coisa importante, se a gripe for diagnosticada logo no começo, dá para tratar com antivirais, mas tem que ser rápido. Quanto mais cedo a gente agir, maiores as chances de evitar complicações graves, como a pneumonia. No caso do Silvio, infelizmente, mesmo com todos os cuidados, a doença avançou. É uma lição para todos nós sobre como a saúde é algo delicado e como precisamos nos cuidar, não só pensando na gente, mas também nos outros. A morte dele nos faz refletir sobre a importância da vacinação, do cuidado com a higiene e de procurar ajuda médica logo nos primeiros sintomas. É isso, a gripe H1N1 não é só um resfriado bobo. Ela pode sim ser muito perigosa, especialmente para pessoas que já têm a saúde fragilizada. Então fica aqui o nosso aprendizado. Prevenir é o melhor remédio. Se a gente pode evitar algo assim, por que não fazer? A vida é preciosa demais para a gente deixar para depois. Um abraço do Prof. Day Top News e Education.